Tudo certo aí? Conseguem ver minha tela, gente? Sim. Então, então vamos começar. Alguma dúvida sobre a aula de Ok. ontem? Tudo certo? Vocês viram que eu postei? Professora, eu só tô um pouquinho mole para acompanhar a aula hoje, que eu tô com Covid. Hoje me deu uma moleza tão grande que nem trabalhar eu fui. Eita, Andressa, que tá com Covid? É, Tem que se hidratar bastante aí, ficar isoladinha, se cuidar. eu Se... tava trabalhando de home office, mas hoje eu não aguentei, não. Ah, beleza. Se a respiração ficar pesada demais, corre para o pronto atendimento, tá bom? Se tiver difícil para respirar. Repreendida. Tá repreendida, Maria. Mas tem que ficar de olho, né? A gente tem que se preparar para o É melhor e para o verdade, pior, né? Com fé em com Deus não vai ter certeza. nada, mas a gente tem que ficar de olho e observando, né? Tem variantes É novas aí, verdade. mas vamos que vamos, né, gente? E você, Andressa, então, nos próximos dias, enquanto o médico não liberar sua quarentena, não pode aparecer nas aulas práticas ou nas aulas presenciais, tá bom? A professora disse que é para acabar amanhã meu isolamento, né? Ah, 14 dias ele te passou ou 10? Ele passa só 10. Geralmente são 14 dias, tem o final de semana, então quando você voltar para as aulas já vai ter acabado Mas já. é porque já tinha muitos dias que eu tava com sintomas, né? E eu achei que era só uma gripe. Aí foi onde eu me lasquei, que quando eu fui Pior pro já hospital eu passou, tava então. muito ruim. Pior Já já passou passou. amanhã. Pior já passou. Já. Entre o sexto e o sétimo dia são os piores dias. Eu É não tive, verdade. mas conheço gente que teve, a gente já estuda um pouquinho, né, de como tudo isso É. funciona. Mas então vamos para a aula, né, gente? Acho que as últimas pessoas acabaram de entrar aqui. Não tem dúvida sobre a aula de ontem, né? Tá tudo certo. Eu disponibilizei, se tiver dúvida ainda, os dois vídeos da aula de ontem. Não sei se alguém conseguiu assistir, já tiveram acesso. Eu coloquei lá no nosso grupo, tá bom? Hoje nós Ok. vamos falar um pouquinho sobre membrana plasmática, né? Quais são as funções, o que que ela faz. Ontem eu dei uma pinceladinha nas estruturas da célula, dei uma pinceladinha nas organelas da célula, e agora a gente vai falar um pouquinho mais a fundo de cada uma delas, daquelas que são um pouco mais importantes para a gente, que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, tá? Então, vamos aqui. Isso aqui tá na frente. Se eu estiver indo rápido, me peçam para ir devagar, porque eu me empolgo, vou falando de coisa que eu gosto e vou que vou. Qualquer coisa, vocês levantem a mão aí e me chamem, tá? Então, ontem eu falei para vocês que a membrana plasmática, né, é aquela. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Está disponível no grupo esse arquivo, né, professor? Já estão todos. Ontem vocês postaram, os colegas, acho que foi a Márcia, se eu não estiver enganada, ela disponibilizou lá todo o material para a gente, ela enviou para a gente. Ela É, baixou e enviou. Ontem eu mostrei, né, que essa membrana plasmática é aquela películazinha, aquela membrana que fica em volta da célula, né? Até dei o zoom ontem, mostrei um pedacinho dessa membrana. Então, ela é um envoltório bem fininho. A gente vai encontrar essa membrana, né, nas células procariontes e eucariontes. Tá tudo certo sobre células procariontes e eucariontes. Fizeram o exercício lá, tiraram todas as dúvidas, está bem claro para vocês o que é procariontes e eucariontes, né? Não tem dúvida aqui, né? Podemos seguir? Beleza. Vou tá entender o silêncio como possível. beleza, tá? Quando eu perguntar e vocês não falarem nada, eu vou entender que tá tudo ok. Posso colocar na Então, prova que beleza. tá tudo ok. Só lê aí, professor. Oi, cortou o microfone, não ouvi direito. Só lê aqui, tá, professor? Ah, então, tranquilo. Então, Você vamos quer lá. destaque de prova ou não? Ah, quase tudo é destaque de prova. Fiquem ligados, tudo que está nos slides é passivo de estar na prova, são as coisas mais importantes que a gente tira do livro, tá bom? Então, o que está no slide é Não, coisa então é, para professor, é? se atentar. Então, é Então, 50 questões. 50 Só prova, é? questões, é bastante questão na prova. Eu acho que tem pelo menos umas 12 questões na prova, para poder ter Misericórdia. Do bastante. objetivo é, professora? A parte objetiva e parte subjetiva. A gente tem Ave Maria. geralmente tem umas quatro questões para vocês poderem responder e o restante para vocês poderem, né, apenas marcar a alternativa correta. Amém, assim seja.
Mas vamos lá. Então, ela é esse envoltório fininho, né? Ela tem uma estrutura semipermeável e é na membrana plasmática que vai acontecer toda a seleção e todo o transporte de substâncias que a todo momento está entrando e saindo na célula. Então, o que que nós vamos falar como principal função da membrana plasmática? Quais são as principais funções? Então, a primeira função é uma função de revestimento, ela reveste toda a célula, né? Todo o exterior da célula. Ela tem o intuito de proteger a célula contra a entrada de micro-organismos, né? E para o controle de saída, então ela também vai selecionar o que pode entrar e o que pode sair dentro da célula. Então, essa membrana ela tem receptores, ela tem algumas proteínas, ela tem fatores que influenciam e que vão dizer o que pode e o que não pode entrar dentro da célula. Sempre que falarmos de membrana plasmática, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça, assim, como função, é que ela tem permeabilidade seletiva. Isso tem que ficar claro. Então, o que que é essa permeabilidade seletiva? A membrana, ela vai dizer o que pode e o que não pode entrar na célula. É claro que, às vezes, nós temos alguns patógenos, alguns antígenos, algumas coisas que invadem a célula, né, que não eram para entrar, como alguns vírus, né, algumas bactérias, que às vezes pedem do controle, tem alguns receptores que acabam, né, fazendo com que isso entre na célula, mas ela tem uma permeabilidade seletiva. E eles entram porque eles têm alguma coisa em comum com o DNA da célula que permite com que, né, esse micro-organismo consiga entrar. Então, ela sempre que a gente falar de membrana, lembrar que ela tem permeabilidade seletiva. Então, ela vai delimitar também o conteúdo intracelular do meio extracelular, ela vai garantir toda a integridade da célula, então ela vai proteger todas as estruturas celulares, vai ajudar nesse transporte de substâncias, porque nós temos substâncias que são essenciais para o metabolismo celular, para que a célula esteja o tempo todo, né, em seu pleno funcionamento, para que a célula da minha pele seja multiplicada por outra célula igualzinha, né? Claro que com o decorrer do tempo, né, com os radicais livres, com o envelhecimento, o potencial das nossas células, eles vão reduzindo. Isso é uma coisa fisiológica, conforme o tempo vai passando, não tem o que fazer, e conforme os nossos hábitos de vida, a gente pode aumentar ou diminuir, né, a qualidade da reprodução das nossas células. Então, ela também vai ajudar nesse transporte essencial do metabolismo celular. E esse reconhecimento de substâncias, ela vai se dar graças a alguns receptores específicos que temos nas membranas, na membrana celular. Quais são esses receptores? Esses receptores, eles são compostos por carboidratos, por glicoproteínas, né? Por colesteróis. Só um pouquinho, só admite mais algumas pessoas aqui. Isso, por esses receptores que ficam aqui presente mesmo na membrana. Então, a membrana plasmática, falei que ela tem permeabilidade seletiva, e dois estudiosos que estudaram pela primeira vez e que viram pela primeira vez, né, a membrana plasmática em um microscópio, eles deram um nome para a membrana de mosaico fluido. Foram esses dois carinhas aqui, o Seymour Jonathan e o Gart Nicholson. Em 1972, eles falaram que a membrana celular era chamado de modelo de mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Porque todas as estruturas presentes na membrana celular, elas são bastante flexíveis, bastante maleáveis e bastante fluida. Bastante fluida, e ela tem um grande poder de regeneração. Então, se tem alguma degradação, algum pedacinho dessa membrana por acontecer alguma coisa, ela tem um poder muito rápido de regeneração para que coisas intrusas não entrem dentro da célula, né? Já falei que ela é composta por glicoproteínas, carboidratos. O que nós também podemos observar na membrana celular? Nós falamos que a membrana celular é composta por uma camada bilipídica. O que é uma camada bilipídica? É uma camada dupla de lipídio. Então, eu tenho uma camada aqui, que essa camada de cima é como se fosse dois pães, né? Como se fosse um sanduíche. Eu tenho essa camada aqui de cima e a camada de baixo. É isso que nós estamos vendo aqui, ó. Essa camada aqui e essa outra camada. Ela é composta por fosfolipídios, que é essa figurinha aqui.
Tem aqui uma cabecinha hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. O que quer dizer isso? Já vou explicar para vocês o que é. Então, essa bicamada, né? Essa cabeça hidrofílica significa que A tem... professora pode voltar lá no outro slide e repetir. Posso? Não foi cômodo. O que você ficou com dúvida aqui? Pode começar de novo nesse slide aí, que eu tinha Certo. saído. Vou dar uma pincelada rápida nesse slide. Eu falei aqui que, né, esses dois carinhas aqui descreveram que a membrana plasmática tem um modelo de mosaico fluido. Por quê? Porque ela tem uma estrutura flexível e fluida. Então, o nome que eles deram foi mosaico fluido. Então, a membrana plasmática também pode ser chamada por esse nome, tá? Que ela é constituída por lipídios e proteínas. Quais são os lipídios? Podem ser glicolipídios, colesterol e fosfolipídios. Disse também que a membrana plasmática ela tem uma bicamada lipídica. O que é uma bicamada lipídica? São duas camadas, né, de fosfolipídio. Eu tenho uma camada aqui, que é essa camada de cima, e tem uma camada de baixo. Essa camadinha de cima, ela tá para o meio extracelular. Essa camada de baixo aqui tá para o meio intracelular. Ontem vocês lembram que eu mostrei, quando eu dou zoom lá na membrana, eu dei o zoom em uma célula, num pedacinho da membrana, a gente consegue ver. Vocês lembram da aula de ontem? Se não tiver ficado claro, dá uma olhadinha no vídeo. Eu mandei o link lá no WhatsApp para vocês poderem ver, tá bom? Então, vou falar agora um pouquinho da estrutura desse fosfolipídio, que é o que compõe essa membrana plasmática. O fosfolipídio, ele tem, né, uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. A cabeça hidrofílica significa que tem afinidade por água. E uma cauda hidrofóbica tem, né, fobia, o próprio nome já fala, hidrofóbica, fobia de água, né, repulsa de água. Então, é bem fácil lembrar disso. Eles estão conectados a gorduras e a proteínas das membranas celulares. A camada hidrofílica é sempre voltada para o exterior, né, para fora para fora da membrana, e a hidrofóbica é voltada para o interior da membrana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E são eles que vão conferir, né, toda essa flexibilidade, toda essa elasticidade da membrana plasmática. Na membrana plasmática também, nós temos algumas coisas que nós chamamos de proteína. São proteínas que são esses que estão marcadinhos em azul. Ó. Nós temos proteínas e proteínas aqui. Essas proteínas, elas podem ser proteínas integrais, que vai do começo ao fim das duas camadas da membrana, ou elas podem ser periféricas, elas podem acontecer só no meio aqui, né, da metade para baixo ou da metade para cima. Para que serve, né, professora, essas proteínas? Essas proteínas, elas vão auxiliar no transporte das substâncias que precisam entrar e sair da célula. E essas proteínas, elas são representadas por enzimas, por proteínas, transportadoras e antígenos. Então, já falei que elas podem ser, né, integral, ou podem ser periféricas. A integral, a gente chama de transmembrana, ela passa a membrana, ela atravessa as duas barreiras. Já a periférica, não, ela apenas um lado da barreira, ó. Perfeito? E essas membraninhas também vão acabar atuando como filtro para poder passar essas proteínas, para poder passar moléculas grandes, porque muitas vezes algumas coisas que precisam entrar dentro da célula, já vou dar alguns exemplos para vocês de como é esse transporte, eles não conseguem passar pela própria camada lá bilipídica, ele precisa passar por essa proteína, essa proteína precisa se alargar para que a substância possa entrar. Então, dentro da célula precisa entrar água, precisa entrar oxigênio, precisa entrar glicose, né? Precisa sair gás carbônico, precisa fazer excreção de restos celulares. Algumas organelas celulares, quando perdem sua vida útil ou para de funcionar, também precisa ser expulsa para fora da célula, e tudo isso acontece através da membrana plasmática. Então, como que esse transporte de substâncias vai ocorrer na membrana plasmática? A gente tem dois tipos de transporte. Nós temos o transporte passivo e temos o transporte ativo.
O transporte passivo, como o próprio nome já diz, é aquele transporte que não tem gasto de energia, ele flui naturalmente, não precisa a célula gastar energia, queimar glicose para que isso aconteça. Já no gasto ativo, no transporte ativo, a célula precisa se doar, precisa gerar energia para que isso aconteça. Dito isso, nós temos também subdivisões dentro do transporte de membrana. Dentro do transporte passivo, ele pode ocorrer de 3 formas. Ele pode ocorrer por difusão simples, ele pode ocorrer por difusão facilitada ou por osmose. Eu vou explicar cada um dos 3 para vocês, tá? Já no transporte ativo, ele vai ocorrer ou através da bomba de sódio e potássio ou o transporte em bloco. Então, vou explicar para vocês como isso ocorre. Até agora, tudo tranquilo? O transporte passivo é o que não gasta energia? Exatamente. Exatamente. Sem gasto de energia, exato. Apenas acontece. Já no transporte ativo, precisa gastar energia. Isso é importante vocês anotarem, tá? No transporte ativo é quando vai do menor gradiente de concentração para o maior gradiente de concentração. Como é que é? Eu já vou explicar isso para vocês. Por enquanto, eu só disse que no passivo não tem gasto de energia e que o ativo tem. Eu ainda não cheguei nessa parte aí. Acho que você já deve ter lido o material, já está antenada, né? Não, é porque eu lembro do ensino médio meu. Ah, então tranquilo. Mas eu não cheguei nessa parte ainda não, mas já vou chegar. Então, vamos lá. Próximo passo, né? Então, nesse transporte passivo, que não tem, né, esse gasto de energia, as substâncias simplesmente vão se deslocar de um meio que está mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, como que isso vai ocorrer? Vai ocorrer de 3 formas. A primeira e mais simples de todas, né, que é a difusão simples, a necessidade de alguma molécula no interior da célula, simplesmente essa molécula vai chegar perto da membrana, vai entrar facilmente, porque ela já tem receptores para isso, não precisa passar por nenhum, né? Só vai chegar lá na camada bilipídica e vai entrar. Então, essa é a difusão simples. E a célula vai dizendo se essa substância, a quantidade está boa ou não, porque ela tem mecanismos de regulação para isso. A outra forma é a difusão facilitada. Já na difusão facilitada, como essas moléculas geralmente são moléculas maiores, né? Precisa dessas proteínas integradas. Então, aqui, ó, tem a difusão simples. As moléculas chegaram aqui, ó, e passaram para o outro meio. Já na difusão facilitada, deixa eu baixar aqui, subir aqui. Já na difusão facilitada, ó, tem uma molécula aqui, ela precisa entrar, mas ela não consegue passar pela camada bilipídica porque às vezes ela é muito maior, então não tem como ela entrar, os receptores dessa parede aqui não deixam ela entrar. Então, como que ela vai fazer? Ela vai passar através da camada das proteínas, sejam elas integradas ou proteínas periféricas. E a outra forma é por osmose, quando simplesmente, né, um meio está hipotônico, um meio está menos concentrado, precisa que a água vá para um meio mais concentrado e vice-versa. Então, é um controle e regulação de água. Então, se a célula está precisando de um pouquinho mais de água, a água simplesmente chega através das membranas e consegue entrar para dentro da célula. Então, é meio que uma passagem livre. A molécula de água tem afinidade e consegue entrar facilmente por osmose. Vou dar um exemplo para vocês na prática como isso acontece. Porque quando eu explico isso aqui, parece que a gente está falando de uma coisa de outro mundo, né? Mas não. Como que ocorre essa difusão simples e como que ocorre essa difusão facilitada? Então, assim, na difusão simples, acompanhe todo mundo atento aí, acompanhe meu pensamento para eu não precisar repetir depois, mas se precisar repetir porque não entendeu, eu repito, tá bom? Então, como que ocorre a difusão simples, o transporte passivo sem a gasta de energia? O exemplo mais claro que nós temos é a nossa troca gasosa, a nossa respiração. A partir do momento que nós inspiramos, né, enchemos o nosso pulmão de ar, nós respiramos moléculas de oxigênio, né? É para a gente respirar oxigênio.
A hora que a gente respira oxigênio, lá nos nossos pulmões, lá nos nossos alvéolos, vai ocorrer uma troca gasosa. Essa troca gasosa se dá por meio das hemácias. A nossa hemácia, ela é a molécula do nosso corpo, a célula do nosso corpo, que carrega a molécula de oxigênio. Então, ela que leva o oxigênio para todos os nossos órgãos, para o nosso cérebro, para o nosso coração, né, por toda a nossa corrente sanguínea. Então, ela vai pegando essa molécula que nós inspiramos de oxigênio e vai levando para todos os órgãos. Quando ela chega no local que ela precisa deixar o oxigênio, ela captura o gás carbônico da troca gasosa. Então, vai lá para os pulmões de novo e nós liberamos essa, né, através da expiração, né? Nós expiramos e ocorre essa troca gasosa. Então, isso ocorre o tempo inteiro no nosso organismo. Então, a difusão simples, quando a gente fala ali atrás, parece uma coisa muito difícil, mas não. Todo momento o nosso organismo, na nossa respiração, está fazendo essa troca gasosa e está ocorrendo uma difusão simples. O oxigênio está entrando pela membraninha lá da hemácia, o gás carbônico está saindo, o dióxido de carbono está saindo, e isso está acontecendo a todo tempo. Ficou claro o exemplo de difusão simples? Já na difusão facilitada, a gente precisa, lembra que na facilitada precisa usar as proteínas são essas aqui que ficam na divisão da camada bilipídica, tá aqui a minha membrana plasmática, tá aqui, né, a minha dupla camada, tá aqui o meio extracelular, tá aqui o meio intracelular. Então, a célula manda aqui o aviso que está precisando de glicose. Se está precisando de glicose, a glicose não consegue passar por essa membraninha aqui. Então, ela vai através da proteína, entra e vai para a célula. Se tem excesso de glicose e precisa sair do mesmo jeito, ela vai retirar. Geralmente, ela não retira, toda a glicose é utilizada dentro da célula para todo o seu metabolismo, tá? Mas para vocês entenderem que essas proteínas são para entrada e saída de substâncias, esse é o modelo de difusão facilitada. E a osmose é a troca, né, de água o tempo inteiro acontecendo nas nossas células. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Esse foi Pode explicar bem de novo a difusão facilitada, por favor? Posso. A difusão facilitada, nós temos proteínas na nossa membrana plasmática integrada. Por quê? Algumas moléculas, elas têm peso molecular muito maior, elas são muito maiores, elas não conseguem simplesmente chegar aqui, ó, entre os fosfolipídios e entrarem, assim como acontece na difusão simples. Ela precisa de proteínas, de receptores para facilitar a sua entrada, por isso chama difusão facilitada. Essas proteínas vão facilitar a entrada. Então, a célula mandou o comando, olha, eu preciso de glicose para trabalhar, para me poder continuar todo o meu trabalho aqui. Então, a proteína integrada, a glicose vai chegar aqui, ela vai se abrir e ó, a glicose vai entrar para dentro da célula. Então, assim ocorre a difusão facilitada, através de proteínas na membrana, tá bom? Plasmática. Obrigada. De nada. Falamos de transporte passivo. Tudo isso ocorre sem que a célula gaste energia. Agora nós temos o transporte ativo. Ele ocorre de duas formas. Ele ocorre, né, pela bomba de sódio e potássio ou por bloco. Então, como essa quebra de energia, geralmente é a quebra do ATP. Vocês vão estudar um pouquinho mais sobre bomba de sódio e potássio lá na bioquímica, mas eu vou dar uma pinceladinha rápida aqui só para explicar, porque faz parte da membrana, tá bom? Sobre o transporte ativo. Na bomba de sódio e potássio, ela vai ter proteínas que vão facilitar com que os íons de sódio e potássio entrem e saiam da célula, porque é ele que vai manter todo o controle homeostásico das células do nosso organismo. Só que para que isso aconteça, para que ele puxe íons, né, íons de sódio e íons de potássio, a célula precisa quebrar ATP, precisa quebrar energia lá dentro para que isso ocorra. A outra forma de transporte ativo é em bloco. Esse em bloco ocorre na endocitose e na exocitose. O que é endocitose e exocitose? Quando eu falo endo, estou falando dentro. Então, envelopamento para dentro, citose é célula. Então, é dentro
da célula, é uma substância indo para dentro da célula. Quando eu falo exocitose, é uma substância que está sendo levada para fora, fora da célula. Então, vamos explicar isso daqui nas figurinhas. No exemplo da bomba de sódio e potássio, como isso acontece? Tá aqui, né, minha camada bilipídica aqui, né, meus fosfolipídios. Tenho aqui as minhas proteínas integradas. Então, a célula precisa a todo momento estar fazendo esse controle de sódio e potássio para ter o controle, né, controle dentro da célula. Então, sempre que a célula tem sódio demais, ela envia 3 moléculas de sódio para fora e 2 moléculas de potássio entram para dentro da célula. E por que ela chama bomba? Porque é como se fosse uma bomba. A proteína, ela puxa as moléculas, né, de sódio e de potássio, é o tempo inteiro, puxando, tirando para fora, colocando para dentro as moléculas. Quando isso ocorre, a célula está quebrando ATP, está quebrando adenosina trifosfato. Isso ocorre para poder conseguir puxar todas essas moléculas para fora ou trazer para dentro. Então, ela é fundamental, né, para todo o funcionamento da célula, e isso ocorre o tempo inteiro nas nossas células, tá bom? A outra forma é o transporte em bloco. No transporte em bloco, eu já adiantei para vocês que ele pode ocorrer tanto por endocitose, que é dentro, como por exocitose. Dentro da endocitose, nós ainda temos 2 diferenciações. A endocitose, ela pode ser por fagocitose ou por pinocitose. O que significa, né, fagocitose ou pinocitose? Quando eu falo de fagocitose, eu estou falando de trazer uma partícula para dentro da célula que seja sólida. Sempre que falo fagocitose, é uma partícula sólida para dentro da célula. Sempre que eu falar em pinocitose, é uma partícula líquida dentro da célula, né? Lembrar, endocitose, para dentro da célula. Eu estou trazendo uma substância para dentro da célula. Já na exocitose, é o transporte de alguma substância para fora da célula, como o próprio nome já diz. O exemplo disso... Fagocitose é o quê? Quando sólido para dentro. Engloba uma partícula sólida para dentro da célula. E pinocitose, quando engloba partículas líquidas para dentro da célula. Obrigada. Por nada. E a exocitose, né, são partículas para fora. Isso geralmente acontece quando alguma organela para de funcionar e precisa ser colocada para fora. Eu trouxe uma figura para explicar. Não, eu não trouxe uma figura. Eu achei que eu tivesse uma figura num outro slide que eu tenho. Tem uma outra figura que eu vou mostrar isso para vocês, mas eu acho que é no slide mais para frente. Exocitose para fora, é quando a substância vai para fora da célula. Então, em bloco, ele pode ser por endocitose ou exocitose. Na endocitose, ela ainda pode ser dividida em 2. Quando ela engloba partícula sólida, é fagocitose. Quando engloba partícula, né, líquida, é pinocitose. Então, para concluir, o que é importante essa aula de membrana plasmática para vocês? Eu gosto de trazer esses mapinhas conceituais para vocês entenderem o que eu falei na aula, né? Para vocês conseguirem organizar isso na cabecinha de vocês. Então, eu falei que a membrana plasmática, ela tem uma função de proteção, e uma das principais características dela é que ela tem permeabilidade seletiva. Então, ela que vai dizer quem pode e quem não pode entrar dentro da célula. Ela também vai separar o meio interno do meio externo. E falei também que o outro nome que nós podemos dar para a membrana plasmática é mosaico fluido. A membrana plasmática ela é composta, né, por proteínas, glicoproteínas, algumas enzimas. Falei para vocês que nós temos proteínas transportadoras. Essas proteínas, elas podem ser integrais, que estão aqui, né, as proteínas integrais, ou elas podem ser, né, transmembranárias, que elas não são integrais, acontece periférica, apenas em metade da nossa membrana. Dito isso, diz também que uma das principais funções da membrana como é transportar substâncias, ela pode transportar essas substâncias de 2 maneiras. Ela pode transportar substâncias de forma passiva ou de forma ativa. Quando ela faz o transporte de substâncias de forma passiva, não ocorre gasto de energia, simplesmente acontece, sem a célula precisar se doar para isso, né? Gastar sua energia para isso.
Quando ocorre de forma ativa, ela tem gasto de energia. Na transporte passivo, ele pode ocorrer por difusão simples, por difusão facilitada ou por osmose. Já no transporte ativo, ele pode ocorrer através da bomba de sódio e potássio ou transporte em bloco, que ocorre ou por endocitose ou por exocitose. E lembrando que na endocitose ele ainda pode ser dividido em dois, em fagocitose, quando ele engloba partículas sólidas, ou em pinocitose, quando ele engloba partículas líquidas. Tudo certo? Entenderam membrana plasmática? Alguma dúvida? Mais ou menos. Mas tá tudo certo. Qual a dúvida? Não é exatamente uma dúvida. Eu acho que é só. A gente vai lembrando das coisas aí, vai dando. Mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode aproveitar, porque aí a gente vai partir para a próxima agora, para o próximo slide. Não, tá tudo certo, você arrasou. Ah, que isso, imagina, precisando, estamos aqui. Gente, então vou fazer o seguinte, vocês querem ir direto igual ontem ou querem fazer intervalo? Direto. Perfeito, então. Então já vou mandar o link para a gente continuar, tá bom?